Olá, meu livro, tudo bem? Sou o Rafael. Vamos falar um pouquinho hoje de Philip Roth, A Marca Humana. Quero abrir esse canal tratando um pouquinho desse livro que me marcou bastante aqui nas leituras mais recentes. E eu gostaria, depois, de trazer um pouquinho mais de Philip Roth para esse canal, que é um autor que eu admiro bastante. Se meu áudio sair com milhares de passarinhos ao fundo, não se preocupe que aqui perto de casa tem meio que um matagal, os passarinhos fazem a festa. Uma delícia de ouvir também. O que trata Philip Roth, autor americano, já falecido infelizmente, prolixo, publicou muita coisa em vida, falecido em 2018, que trata Philip Roth em A Marca Humana, de 1998. O enredo, ele é bem simples, né? O Philip Roth não é um autor que escreve de maneira muito rebuscada, ele não é aquele autor que tenta colocar o minimalismo nas palavras, ele vai muito direto ao ponto. E outra característica literária do Philip Roth tem a ver com sua ironia, a sua forma de descrever determinadas situações, a predileção pela discussão da sexualidade, pelo sexo. E é um autor que sofre alguns ataques de parte da crítica, parte dos leitores, por retratar mulheres, né, as personagens mulheres, de uma forma muito caricaturada, muito estereotipada, e é uma realidade. O próprio Philip Roth, em algumas entrevistas que ele concedeu, ele já tinha deixado claro que a literatura dele não era uma literatura que tentava compreender o feminino, a mulher, e que a literatura dele tentava, por outro lado, buscar elementos para a compreensão do comportamento masculino em determinados eventos históricos, determinados eventos sociais, psicológicos, etc. Isso quer dizer que é uma literatura de homem para homem? Não, claro que não. É uma literatura que tem um porém. Isso é uma realidade. Tem um porém. Olha, as personagens femininas não serão muito bem trabalhadas aqui. Haverá vamos dizer assim, uma falta de cautela para tentar trazer essas personagens para um mundo mais real, mais dinâmico, de contradição de comportamentos e tudo mais. As mulheres do Philip Roth realmente são mulheres muito unidimensionais, vamos dizer assim, certo? Mas, por que ler Philip Roth, né? Por que trazer o Philip Roth para esse canal como primeira leitura? Porque o Philip Roth, ele é um dos poucos autores contemporâneos, pelo que eu li até agora, né? Eu não li todos, então do que eu li, ele é um dos poucos que consegue compreender com maestria e descrever com excelência o que nós somos em termos de identidade. O ponto principal do Hoffmann é cultura, identidade, política, marxismo, conservadorismo, liberalismo. Só que ele não traz esses pontos, né, essas ideias para a obra de uma maneira muito tacanha, de maneira muito engessada. Ele não coloca na cabeça um personagem que é um comunista e ele vai agir assim, pronto, acabou. Ele vai ter, né, como as primeiras obras do Jorge Amado, vamos dizer assim, Pais do Carnaval, que é uma obra que você percebe que ele está tentando fazer literatura de uma ideologia, né, a partir de uma ideologia, sem problema algum. Os autores tendem a buscar elementos, né, da própria realidade desses autores para escrever sua narrativa. E mais tarde, quando eles vão ficando mais velhos, mais maduros, essa narrativa ela vai ganhando um colorido próprio, uma forma própria, um estilo, né, tanto de narração quanto de percepção das ideias. Mas vamos lá. A Marca Humana. Por que ler? Como a pergunta inicial que eu coloquei aqui, já trazendo as considerações não tão positivas. A Marca Humana, publicada em 98, conta a história de um professor de línguas clássicas, de literatura clássica, numa faculdade do interior da Nova Inglaterra, de New York, se não me engano, na faculdade de Atena é o nome. E esse professor, já velho, 71 anos, velho assim, né? Em 98 já era considerado um senhorzinho, 71 anos, mas um homem muito vigoroso, atlético, saudável, né? Ele, numa das suas aulas, ele faz chamada e ele percebe que dois alunos, uma aluna e um aluno, se eu não me engano, eles nunca compareceram à sua aula. O livro começa narrando isso, né? O livro traz um contexto histórico inicial aqui bem interessante, daqui a pouco eu quero comentá-lo em outra sessão. E esse professor faz a chamada e quando percebe que os alunos estão ausentes, ele faz a pergunta: onde estão essas pessoas? Alguém aqui na sala as conhece? Quem são esses spooks?
Aqui começa o nosso livro. Quando ele usa a expressão em inglês, spooks, né, o livro é escrito em inglês, na tradução fica interessante porque foi mantido pelo Brito o spooks. Quando ele coloca o spooks nessa frase, nessa pergunta, ele está se referindo legitimamente a fantasmas, porque os alunos nunca apareceram. Porém, os alunos são negros. E spooks, em outra acepção, também pode significar uma condição, né, vamos dizer assim, uma caracterização negativa da pessoa negra. É um termo pejorativo, é um termo racista. Spooks, fantasma, aquele que não vemos, certo? O negro. Nesse sentido, o professor, ele é acusado de racismo. E ele fica possesso de raiva. Ele não se desculpa. Ele fala, olha, eu não usei na acepção pejorativa, eu nem sei quem são esses alunos. O corpo docente da universidade não o apoia. Ele acaba se isolando, ele é casado, tem 4 filhos. E esse isolamento faz com que ele tenha rompantes de ódio em relação à universidade. Ele está sendo cancelado em 98. Veja como esse tema é atual para nós, né? E aí, nesse ponto, o próprio o Coleman Silk, que é o nome do professor, perdão, não tinha falado até agora, o próprio Coleman, ele resolve pedir demissão da universidade. Ele não espera nada e fala, olha, estou cansado, isso aqui já passou dos limites. E era um professor muito importante para a universidade, né? Ele reconstruiu a universidade, foi decano por muitos anos, teve uma participação na revitalização da universidade, trouxe o primeiro professor negro para a universidade, Herbert Klein, se eu não me engano o nome do personagem. E esse professor negro então fica próximo dele também, não fica do seu lado. Então ele se vê sozinho. 2 anos depois do processo, ele está tentando escrever um livro chamado Spooks, né, para contar a sua própria vida, e ele não consegue. A esposa dele vai morrer nesse processo. Ela morre repentinamente durante um jantar. E ele culpa todo o processo de cancelamento, de perseguição e de acusação de racismo pela morte repentina da esposa, o que o deixa ainda mais fulo da cara, vamos dizer assim, para não tomar flag aqui, né? É nesse momento que entra o narrador da história, o Nathan Zuckerman, que é um alter ego do Philip Roth, que ele usa em vários romances para ser um escritor já de meia idade. Ele tem uma história meio própria, assim, que às vezes você vai sacando. E o Nathan, ele começa a se aproximar do Coleman, o professor acusado, e ele vai narrar a história. O Coleman o procura, fala, olha, eu não consigo escrever sobre isso, minha cabeça não está boa, narre para mim, por favor. Ótimo. A descrição que nós temos do Nathan, do Coleman, é que ele é um homem atlético, como eu disse para vocês. Ele não é gordinho. Ele é um cara muito bem fisicamente. Ele é um cara com uma vitalidade que você percebe, né, vendo ao vivo. Você não vê que é um velhinho decrépito, né? Ele tem uma vida. Ele é um cara que tem uma condição física um pouco fora do padrão para a idade dele. Essa descrição ela não está aí por acaso, porque no momento em que o Nathan fala disso, ele coloca um homem branco. Guardem isso, um homem branco, né? Com uma tez não tão branca assim, leitoso, né? Mas uma tez branca, meio mediterrânea, né? E o Nathan o descreve como judeu. Isso aqui é muito importante para nós, para essa história. Pois bem, primeira parte, mais ou menos, termina aí. Um outro elemento dessa primeira parte é que o Coleman, depois que a esposa falece, algum tempo depois ele arruma uma amante, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que está com ele, que é a faxineira da universidade, Fauna, se eu não me engano o nome dela. E é uma mulher de 34 anos. Vocês têm ideia de um cara que acaba de ser acusado de racismo, tem 71 anos e fica com uma mulher de 34 anos, numa cidade interiorana dos Estados Unidos, onde ser conservador é o mínimo, apesar das pessoas serem, na universidade, adeptas vamos dizer assim, ao progressismo político. Isso é um ponto que o Philip Roth trabalha muito bem. No diálogo, na minha fala oficial, eu defendo aspectos progressistas. No meu comportamento lá particular, individualizado, no meu íntimo, eu sou um pouquinho conservador, ou às vezes conservador demais, né? E quem não é contraditório nesse ponto? As redes sociais, e o livro de 98, reitero, e as redes sociais estão aí para mostrar exatamente
essa contradição inerente da pessoa que você conhece na vida real ali, você sabe que ela tem opiniões, mas na rede social a pessoa é intransigente, é cheia de não me toques, de valores que são extremamente irredutíveis, né, se podemos colocar assim. E é bem mais comum do que a gente pensa. Mas ok, faz parte do ser humano ser unidimensional na hora que ele precisa se expor. Vocês já pararam para pensar, agora fazendo uma brevíssima reflexão, que quando nós estamos nas redes sociais, nós estamos, de alguma forma, reduzindo o que somos. Você pode ser extremamente contraditório na rede social, mas a maioria das pessoas, elas querem que você compreenda o que elas são. Exemplo, você posta uma foto, eu posto uma foto, a gente posta vídeos, a gente republica coisas no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, que seja. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos compartilhando parte do que nós somos, tanto da nossa identidade quanto da nossa personalidade. Isso é um ponto que para mim é fundamental aqui nesse livro, que vai trazer uma reflexão bem interessante. A segunda parte do livro, na primeira parte do livro, o Nathan conta para nós que o Coleman, ele recebe uma carta anônima. E essa carta anônima fala, olha, todo mundo sabe que você está ficando com uma mulher, né, namorando com uma mulher mais jovem que você. Só que a carta não fala namorando, eu até esqueci o termo, mas é uma acusação muito grave. É como se ele estivesse explorando uma mulher frágil, além de racista, misógino. Rapidamente, pela carta, pela letra, o Coleman fala para o Nathan que ele sabe quem escreveu essa carta anônima. Foi uma das professoras que trabalhava com ele, que veio da França, que tem todo um background importante de literatura, de leituras feministas e tudo mais. E essa mulher, daqui a pouco, ela entra na história também. E daquela forma que eu disse, as mulheres do Philip Roth não serão retratadas de uma maneira muito aprofundada. Elas terão um comportamento muito unidimensional, o que não deixa a obra fraca, ou ilegível, ou descartável, ok? Mas vamos lá. Vocês podem ter outras opiniões, claro, né? Uma obra de arte, lógico que ela não precisa ser aclamada 100%, isso é fundamental, a obra tem que ser criticada o tempo todo, creio eu. Mas, vamos lá. Segunda parte, que quando eu comecei a ler, no comecinho ali, nas 15 primeiras páginas da segunda parte, eu falei, o que está acontecendo aqui? Que livro é esse? A história vai para o passado, para a juventude do Coleman, do professor acusado. E nós descobrimos, assim, de uma maneira meio abrupta, que o Coleman, ele é negro. Ele é negro. Mas espera aí, negro, branco, judeu, quem é o Coleman Silk, na verdade? E aí, o livro traz, de uma maneira muito fantástica, a história da família do Coleman, que é uma família que aqui no Brasil é absolutamente natural, uma família miscigenada, que teve parentes no século XVIII que ficaram com pessoas da Suécia, no século XVII ficaram com não sei quem, escravizados que foram arranjados, né, casados, forçados com não sei quem, e relações interraciais o tempo todo nessa família, o que levou o Coleman, num processo genético, a nascer com uma tez mais clara. Então o Coleman, ele nasce numa família negra. Um pai negro, uma mãe negra, uma irmã negra e um irmão negro. Como eu disse para vocês, esse livro ele é importante para a gente compreender a ideia de identidade, certo? O que eu estou dizendo? O Nathan conta para nós, do Coleman, que quando ele sai da escolinha, né, do ensino médio dele e vai para a universidade, o pai dele fala para ele, olha filho, eu quero que você estude na melhor escola negra que nós temos na elite, chama Howard, se eu não me engano a escola. O Nathan vai para Howard, se eu não me engano é em Washington DC, tá? Eu posso estar confundindo, que eu li o livro tem algumas semanas, mas eu queria falar dele para vocês, porque eu estou matutando o livro na cabeça, vocês já perceberam, né? E quando ele vai para a escola, que ele está num bar, se eu não me engano, uma lanchonete, comendo com um amigo, uma pessoa chega e fala para ele, meu filho, você é negro, você é crioulo, sai daqui. É a primeira vez que o Coleman tem a sua identidade revelada por outro, e de forma extremamente racista, como é nos Estados Unidos, né? Não tem sido, né? Como já é de muitos anos. Porque no Brasil, para nós é difícil compreender isso, porque nós temos uma elite branca, uma população negra, mas o intervalo entre esses dois grupos, ele é tem uma gama muito grande de miscigenação. Então é muito comum no Brasil, pelo nosso passado, pela forma que o processo escravagista foi implementado aqui, foi culturalmente arranjado, nós temos as misturas.
Então você tem pessoas claramente negras e pessoas com fenótipos negros, né, com fenótipos. E para nós ainda é muito difícil uma questão de identidade, de raça, vamos dizer assim, né, de cor, porque nós vemos que, ué, peraí, essa pessoa é negra, essa pessoa é parda, essa pessoa é miscigenada. Que é isso? No livro é um pouco importante a gente compreender isso, porque lá quem é o branco sabe determinar que do pardo para frente até o negro é todo mundo negro. Não tem essa, ele é mais branquinho, ele é mais escuro. Não, não tem. Então veja, a gama, né, de cores, ela coloca todos no mesmo lugar. Serão sempre negros, sem espaço nessa sociedade. E o Coleman está aí. E ele percebe que, com algumas exceções, ele consegue se passar por pessoa branca. É aí que ele coloca uma coisa na cabeça. Eu vou renegar o meu passado. Eu vou renegar o meu passado. E ele renega. Ele fala, mãe, pai... Estou pulando certas partes da história, obviamente, para ficar mais fácil aqui para nós. Mãe, pai... O pai já tinha falecido, perdão. Mãe, não quero mais esse passado. E ele renega sua família, renega seu irmão e sua irmã. E ele vai para o mundo como uma pessoa branca. Ele deixa para trás o seu passado. Ele mata esse passado e cria uma nova identidade. O que o Philip Hoff está discutindo aqui? Não é só uma questão de criar uma nova identidade. É também, né, de abandonar o passado. É também começar e refundar a própria identidade. Olha que importante isso para nós. O individualismo, nesse caso aqui, ele é um dos aspectos fundamentais para você ter essa liberdade de escolher a sua própria trajetória histórica, abandonando a árvore genealógica. Eu não quero ficar à sombra dessa árvore genealógica, eu quero construir a minha própria árvore. E o Coleman, nós sabemos, né, eu contei para vocês há pouco, ele tem 4 filhos. Ele tinha a possibilidade de ter algum filho negro e não os teve. O que confirmou o seu, vamos dizer assim, a sua escolha. Mas vamos para a última parte. Na última parte, fica mais próximo, né, de um relato narrativo do relacionamento dele com a Fauner, da mulher mais jovem, que tem um background terrível de perder os filhos, de estupro, assédio, fuga, um marido que volta do Vietnã e, como maluco, a persegue e tudo mais. O livro termina com a morte dos dois num acidente de carro, provavelmente não, que foi provocada pelo ex-marido da Fauner, que ficava muito sensibilizado. Ele a culpava de ter matado os filhos. Vocês têm que ler para ver essa parte, é muito importante. Só que na última parte tem o que me interessa aqui, nesse vídeo. A marca humana, o nome do livro. Que marca é essa? O que nós falamos de marca humana quando falamos de nós? A Fauner está lá conversando com um corvo. Vamos lembrar aí, talvez, né, do nosso grande Edgar Allan Poe. E ela tá no zoológico e tem um corvo lá, que ela conversa e ela tá lá falando com o corvo. Ela fala, olha, todos nós estamos marcados, porque nós nascemos marcados pela história que nós vivemos, pela cultura que nós estamos inseridos. Ela não fala desse jeito, mas a gente pode interpretar assim. Nós estamos marcados pelas relações e experiência que temos na vida, e nós também marcamos muitas coisas. Então a marca humana é no sentido de, tipo assim, a própria identidade, a vida é muito humana e ela marca. Não no sentido de marcar o humano ou o humano marcado, vamos colocar assim. A marca humana é o viver. E o Nathan, o Coleman, quando ele reescreve a sua própria história, que ele renega e escolhe os judeus para serem sua nova família, a sua nova identidade, ele deixa o passado de lado e traz para o presente um outro grupo de pessoas para a sua identidade que também foi perseguido. Então ele é o spook de si mesmo. Eu vou usar um verbo aqui que eu não sei se existe, depois eu vejo aqui, mas não tem problema. Ele se fantasma, ele vai fantasmar a si mesmo, né? Ele vai se transformar num espírito de si. Como? Quando ele chama os negros lá no começo da história de spooks, de fantasmas, ele comete um ato racista. Ele não se desculpa. Quando ele nega a sua identidade para sua mãe, ele está dizendo o que para nós? Para si mesmo, né? Eu estou também pegando o meu passado e transformando em morte. Fantasmas. Qual que é a função de um fantasma? Dentro da palavra spook, que se você coloca o Y nessa palavra, spook, fica uma coisa assustadora. A palavra muda de sentido. Passa de ser fantasma para ser algo que assusta. Spook, assustador. Então, nesse sentido, o Coleman, ele, ao apagar o passado, ele está dizendo o que para nós? Veja, eu estou me transformando num
outro, num novo. Então, Spook para um, Spook para si. Ele é o fantasma de si mesmo. Ele transforma a si mesmo num fantasma que coloca esse passado meio que, eu não falei do Spook, meio que o perseguindo, haunting, né? Meio que o obsidiano ali. Esse passado está sempre presente, principalmente nos filhos que vão nascer, ou que nasceram, e que poderia ser um problema para esse passado que ele esconde. Por que escolher os judeus? Essa para mim é a grande questão do livro. Você é de origem negra, alguns grupos racistas te chamam de crioulo, colocam você num lugar de exclusão e opressão. Ele nega essa criolidade, essa negritude, né? Apaga esse passado e tenta reescrever um presente. E por que ser judeu? Por que escolher, dentre todas as possibilidades, católico, sei lá, um adventista, qualquer pessoa, um protestante, um calvinista, por que escolher, sinceramente estou falando, por que escolher a identidade judeu? Na minha cabeça, é uma interpretação minha, eu peço licença poética aqui, na minha cabeça, a escolha de judeu é porque ele queria continuar num espaço de alerta, de perseguição, de estar atento a todos à sua volta. Ao mesmo tempo que, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, onde o seu irmão lutou, ele lutou na Segunda Guerra, né? Naquele passado que eu disse para vocês. Após a Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que os judeus ganharam uma sobrevida após os campos de concentração, principalmente, né, com a fundação do Estado de Israel e com, vamos dizer assim, com a expansão econômica de uma população judaica nos Estados Unidos, que até então sofria com muito preconceito, certo? Judeus, negros, não eram muito bem aceitos, as universidades não aceitavam judeus por um bom tempo, professores judeus não encontravam emprego, era uma comunidade muito fechada. E lembrando, o Philip Hoff é judeu, o nosso autor é judeu, e ele é um judeu que teve muito problema com o judaísmo, tanto que ele foi chamado algumas vezes de, olha, você não faz literatura judaica. Ele fala, realmente eu não faço, eu faço literatura americana. Ele renega um pouco esse judaísmo de si, né, dele próprio, que foi relegado a ele. Mas, quando o Coleman escolhe ser judeu, parece que ele não quer apagar 100% o que é ser negro, que é um espaço de encontrar o seu espaço numa sociedade racista. E aí nós vamos voltar para 98, e o livro abre com isso. É esse aqui que eu quero fechar esse vídeo. O que está acontecendo nos Estados Unidos em 98? O livro deixa isso claro. Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, ele é acusado de cometer atos indecorosos, vamos colocar assim, com a sua secretária Mônica Lewinsky. Depois pesquisem, né? Vocês vão entender o que eu estou falando. E esses atos indecorosos, eles quase levaram o Bill Clinton a perder a presidência. Ele quase foi empichado à época. Foi extremamente problemático, né? Eu estava lá, eu já tinha meus 12 anos, e eu lembro disso passar no Jornal Nacional e falar, gente, mas que é isso? O que está acontecendo? Que nós estamos no Brasil, e questões ligadas à vida sexual de um presidente da República aqui no Brasil, ninguém tá nem aí. O Bolsonaro esses dias era chamado de corno, a gente dando risada, né? A gente aqui é assim, a gente leva uma coisa pra brincadeira. Mas lá, uma cultura mais conservadora, quando eles olham isso, para eles isso é o fim da picada. Olha, um presidente que está nesse contexto de presidência, num lugar de poder, ele não pode agir assim, ele tem que ser moralmente perfeito. Por que o Nathan traz isso? Né? Por que o Hoff traz esse contexto? Porque é o contexto da época do próprio livro, né? Um livro que se passa no presente do Hoffman naquele momento, e ao mesmo tempo, isso serve para mostrar que, independente do espaço, da camada, né, social, independente do grupo que está no poder ou não, existe uma moralidade o tempo todo presente na mente das pessoas. Existe uma exigência de comportamento. E o que o Coleman está fazendo é, eu estou me comportando da forma que vocês querem. E quando ele foge da curva, que ele chama os negros de spooks, ele não entende. Ele fica puto. Ele é um professor de literatura clássica. Então, para ele, a palavra tem um valor fundamental. Isso o livro deixa claro quando mostra ele jovem, a relação dele com o pai. Entende? Então, nesse sentido, meu povo, a obra ela fecha de forma magistral. Porque a discussão do livro passa por dois princípios. Identidade e a nossa relação com essa identidade. E aí a gente tem que falar o seguinte, parte do que nós somos é também parte de um segredo. É também parte de um segredo. O que significa isso? O que nós somos, às vezes, não é revelado. O nosso passado, a nossa história, a nossa vida particular, a nossa intimidade, a nossa privacidade. Então, nesse sentido, a identidade ela é algo que eu exponho para o outro de forma
clara, mas ela também existe dentro de. E como que essa identidade ela é formada? Pelo segredo, pelos desejos, pelas ambições, pelos anseios. Então esse livro, ele é fundamental para a gente entender aqui um pouquinho sobre identidade. E um outro ponto que pode ser discutido também é a relação dos desejos, que eu não vou entrar aqui, mas ele traz uma estrutura do desejo muito legal de ser compreendida, principalmente no relacionamento dele com a Faunia, a mulher de 34 anos, ok? Então essa é a contribuição que eu queria dar. Eu tenho vontade de falar de outros livros do Philip Hoff, se vocês tiverem algum aí que gostaria que eu comentasse. Eu não li todos, né? Mas eu li boas coisas dele, assim, já os principais eu acho que eu li, faltam um ou outro, dos, vamos dizer assim, dos grandões. E vamos discutir mais Philip Hoff. O próximo autor que eu quero trazer aqui para discutir com vocês vai ser o Mishima, Confissões de uma Máscara. Gostaria de trabalhar alguns pontos também, tá? Mas fica aí a indicação de leitura. Eu espero que vocês gostem, aproveitem que ainda está disponível pela Companhia das Letras. Comprem, se divirtam. Obrigadão.